bom dia e bom dia. Que Deus te abençoe de forma rica e abundante sempre. Que Deus abençoe família, que a paz que excede todo o nosso entendimento esteja sobre ti, trazendo-lhe a verdadeira resposta que você precisa nos tempos atuais. E saiba de uma coisa imprescindível que Billy Graham declarava em alto e bom som. A palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, tudo aquilo que Deus vai me usar para falar ao seu coração hoje é porque Deus já conhece o amanhã. E por conta disso, Ele está me usando hoje. Então, não despreze esse vídeo, não despreze esse momento devocional com Deus. Estamos naquela semana retirando os manjares desejáveis. São 21 dias de propósito e você pode ter a plena convicção que Deus mudará sua sorte de uma vez por todas. Seja você evangélico, católico, espírita, que tenha ou não religião, a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos, ela é o poder de Deus. Nós estamos falando ultimamente sobre Daniel e eu quero que você que me acompanha, se porventura perdeu as lives desde o dia 1º de setembro até agora, eu quero que você preste atenção, porque Deus falou muito em todas essas lives e hoje falará com você de forma abundante. Nós estamos falando sobre como Deus ele permitiu algumas situações na vida de Daniel para que Daniel triunfasse e o nome dele fosse glorificado. Nós estamos estudando Daniel, capítulo de número 2. Falamos outro dia sobre a maneira que o rei sonhou e como isso trouxe uma série de consequências, não só ao rei, mas também a Daniel e os seus amigos. Como também nós falamos outro dia sobre como Deus exaltou Daniel 10 vezes mais. E Deus continua sendo poderoso para abençoar nos tempos atuais. Hoje nós vamos falar sobre uma situação muito importante que às vezes você não entende o porquê ela acontece e eu preciso abrir os seus olhos. A Bíblia nos diz que Daniel, por sua vez, ele estava passando por um momento em sua vida onde algo injusto estava acontecendo. O rei havia sonhado e esse sonho perturbou a cabeça do rei. A Bíblia diz que foram sonhos, então, ou foram vários sonhos, ou o rei teve visões, enfim. E isso perturbou o espírito do rei de tal forma que ele emitiu uma ordem. Ele emitiu uma ordem que todos os entendidos, os magos, os astrólogos, aqueles que entendiam de visão, e no caso Daniel estava no meio deles, um sábio, um cientista, alguém que observava o futuro, e no caso de Daniel, com a presença de Deus, eles fossem mortos se eles não conseguissem demonstrar a interpretação daquele sonho. E há um detalhe muito importante: o rei sonha e todos pagam o pato. O rei sonha e todos sofrem, todos seriam mortos por causa do sonho do rei. E aí a Bíblia nos diz o seguinte: o rei ficou furioso porque os magos e os entendidos daquele tempo, eles começaram a dar desculpas, dizendo que aquilo que o rei tinha sonhado era muito difícil e que eles não conseguiam interpretar, porque o rei não falou para ninguém o sonho. Se ele falasse, eles trabalhariam com a suposição. Como o rei não falou, então eles não sabiam que o rei tinha sonhado. E aí eu quero que você entenda uma grande diferença entre o justo e o ímpio e o que serve a Deus e o que não serve. Nós encontramos aqui neste caso algumas coisas importantes e que servem para nós como base para afirmarmos ainda mais a nossa fé. A primeira, Daniel, ele não fazia parte daqueles que trabalhavam com o espírito de adivinhação. Daniel, ele recebia as orientações dos céus,
Mas por que ele era predestinado? Não, porque ele era disciplinado. Você pode escrever abaixo disciplina, por favor. Daniel era um homem extremamente disciplinado. E é o que eu disse e repito. Muitas pessoas começam um propósito, mas terminam, elas param. A exemplo, segunda elas estão empolgadas, terça são empolgadas, e aí quarta já começa, e aí chegou o final de semana, elas acabam abandonando a oração, como se elas já soubessem demais. E esse é o problema, porque a disciplina que te leva à vitória e ao pleno conhecimento. Daniel era um homem extremamente disciplinado. 3 vezes ao dia ele parava tudo, orava a Deus e o Senhor era glorificado através da vida de Daniel. E Daniel provava desse amor contínuo de Deus, porque ele não buscava Deus só pela necessidade. Ele buscava Deus como um amigo, um companheiro, como alguém ao qual ele estava buscando ter comunhão. Pois bem, senhoras e senhores, partindo desse propósito, desse princípio, nós precisamos ter uma vida avolumada na presença de Deus para que possamos ter uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo. Uma comunhão mais avolumada com o Santo, o guarda de Israel, que não dorme. Quando o rei apertou com eles, os magos e os entendidos disseram o seguinte, versículo 11 de Daniel 2, porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Então, os astrólogos, os entendidos e os magos pularam fora, porque até o exato momento eles conseguiram perceber, isso aqui já é demais para nós. E aí eu quero que você entenda em alto e bom som essa frase que eu vou te explicar. Enquanto o reto não vem, o torto é admirável. O que é isso, pastor? Continue servindo a Deus, mesmo em meio à Babilônia que você está vivendo, porque a sua constância e a sua disciplina fará com que um dia a sua luz brilhe mais do que a luz dos injustos. Pois a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, ela vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até se tornar dia perfeito. O que eu quero que você entenda hoje é simples. Não se entregue, não se renda nas mãos do vil tentador. O que Jesus tem, pode, quer fazer na tua vida é algo gigantesco. E você precisa começar a entender que você faz parte de um projeto de Deus na terra. Se Daniel lá atrás tivesse sucumbido e falado, estou na Babilônia, então vamos cair na gandaia, isso que eu vou ler para você daqui a pouquinho não iria acontecer. Primeiro que Daniel não iria achar graça diante dos olhos de Ariuque, o encarregado do rei. E segundo, que o Senhor não haveria de revelar os seus segredos, pois o segredo do Senhor é revelado para aqueles que temem ao Senhor. E aí eu quero despertar você que me assiste agora. Podem lhe chamar de quadrado, podem dizer que você agora é uma pessoa que só quer saber de Bíblia. Não. Você está semeando e quem semeia tem colheita farta. Escreva abaixo fartura. Já coloque isso nessa segunda-feira, fartura. Se você está entrando agora, que Deus te abençoe, compartilhe. E se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Porque esse é o canal que tem formado homens e mulheres a participarem da maior corrente de oração do mundo. Deus tem formado essa corrente porque Ele está conosco. Daniel, a Bíblia diz no versículo de número 14, então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei, por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo,
para que pudesse dar a interpretação. Então, entenda o que aconteceu. Daniel, naquele exato momento, ele pediu ao rei tempo para que, a partir de então, ele pudesse interpretar aquele sonho que o rei teve. Mas eu quero que você observe nas primeiras palavras do versículo 14. Daniel falou: avisada e prudentemente Arioque. Existem duas coisas imprescindíveis. Primeiro, Daniel, ele foi estratégico. E segundo, Daniel foi habilidoso. Essas duas habilidades fazem com que Daniel consiga o tempo necessário para desvendar o mistério. Se você não souber como falar e se você não tiver uma estratégia, mesmo estando certo, você passará por errado. Por isso, acorde enquanto é tempo. Habilidade e estratégia é o segredo para conseguir o tempo que você precisa para desfrutar de grandes conquistas. Existem pessoas que não sabem falar. E não é a questão do domínio da retórica. É a questão do ser bruto, do ser grosso, do ser antipático, do falar brutamente e perder a razão. Porque mesmo você sendo uma pessoa de Deus, mas se você não souber falar, você acaba perdendo a razão. E eu quero orar por você agora. Por quê? Porque essa habilidade Deus pode te dar também. A habilidade de saber falar a coisa certa no momento exato. A habilidade de saber dirigir a sua palavra, seja a uma pessoa bem humilde, e Deus vai lhe dar essa facilidade de comunicação, como também a habilidade de falar algo a um CEO de uma empresa sem deixar o medo, o nervosismo e sem deixar o coração acelerado quando você for transmitir uma mensagem. Bom, eu acho que você já ouviu o que Deus quer falar com você. E eu quero que você escreva abaixo: estratégia e habilidade. São as duas coisas que você vai buscar de Deus nos dias de hoje. E Deus lhe fará crescer, evoluir e prosperar em todas as situações da sua vida, da sua casa e da sua família. Eu quero orar por você e antes da minha oração eu quero dizer para você que você pode sim cooperar e ser uma coluna semeando nesta obra aqui no estado aonde eu estou. Eu sou pastor aqui em Sergipe, Aracaju, e é daqui que Deus tem edificado e falado com milhares de vidas. Não deixe esta obra parar. Se você quer ser um mantenedor desta obra, você pode ir como? doacoins@iigd.com.br. Não se esqueça de enviar o comprovante para o DDD 79 3214 4266. Sem o envio do comprovante, essa doação não será contabilizada para Sergipe e para Aracaju. E eu digo, o Brasil precisa de nós. Semeie com alegria e você terá colheita extremamente farta. Bom, vamos orar agora e eu quero orar por você e com você. Se você está doente, oprimido, se você está passando por problemas, chegou o momento da corrente de oração. Pai querido, Deus amado, Pai tremendo, Deus de amor, é nessa hora que eu me coloco debaixo da Tua presença, porque eu sei que Tu és o Deus do impossível. Tua palavra nunca falhou e jamais falhará. O Senhor é aquele que sara, que cura, que liberta, que multiplica, que abre portas e que faz o impossível tornar-se possível através da fé. E eu oro por esta criatura, por esta pessoa que clama a Ti comigo agora. Essa que vem passando por um vale da sombra da morte e não sabe o que fazer. Jesus, entra com providência na vida, na casa, na família e traga sobre ela a Tua luz, a Tua direção e a Tua sábia direção. Ó Pai, que o Teu Espírito paire sobre ela, para que, meu Pai, em todo tempo ela veja e tenha
as suas vestes alvas e nunca lhes falte o sangue do Cordeiro. Eu te abençoo, meu amigo. Eu te abençoo, minha amiga. E que você seja livre, liberto, liberta, sarada e sarado pelo poder e autoridade do nome de Jesus. E se você crê, e se você crê, e se você crê, então você vai digitar amém, amém e amém. Que Deus te abençoe muito, hein? Se levante e saiba que Deus preparou o melhor para você, para a sua vida e para a sua família. Não se esqueça disso. Que Deus te abençoe muito. Bom, senhoras e senhores, eu vou ficando por aqui. Desejo a todos vocês uma ótima semana de paz e não de mal, porque eu sei que Deus fará algo gigantesco em vossas vidas. Um beijo no coração, um forte abraço e eu te aguardo. Até lá.